Na sequência de vídeos com o doutor João Pedro Nascimento, onde ele conta histórias, analisa fatos históricos e outros causos, hoje, 6 de janeiro de 2017, João Pedro, seu Danda, irá contar, vai relembrar alguns casos interessantes da sua vivência e de suas vivências pessoais que são necessários e interessantes de relembrarmos, pois é uma biblioteca viva, né? Tais conhecimentos, essas vivências e essas histórias são próprias de alguém que hoje conta com 93 anos, e são histórias que pertencem à sua vida e que são interessantes para a posteridade, todos nós conhecemos. Seu Danda, o senhor é de que município do estado da Paraíba? Eu sou filho natural de Água Branca, Princesa Isabel, que já pertenceu à comarca de Princesa Isabel, hoje foi emancipada e é uma grande cidade. Isso fica em que região da Paraíba? No Sertão, Cariri? Sertão da Paraíba. E Água Branca ficava próxima, fronteira com Pernambuco, era? Água Branca faz fronteira com Pernambuco. O limite de Água Branca é com Pernambuco, o estado de Pernambuco, com Tabira. Tabira, Afogados em Gazeira, Solidão. Uhum. Estado de Pernambuco, Pernambuco. E quando o senhor teve sua infância, sua vida lá trabalhava com o quê? Com agricultura, a formação do senhor Antônio Pedro do Nascimento, nosso querido. E a sua mãe? Eu fui criado na agricultura. Meus pais eram agricultores e eu e meus irmãos todos fomos criados na agricultura. Uhum. E aí, qual é o nome lembrar o nome dos seus pais? Antônio Pedro do Nascimento e? Antônio Pedro do Nascimento e Maria Ana de Jesus. Maria Ana de Jesus, né? Todos já partiram para o mundo espiritual. Já. Pois bem, e quantos irmãos, senhor? Tinha 5 irmãos. O mais velho era José Pedro do Nascimento, Camilo Pedro do Nascimento, Arlando Pedro do Nascimento e Pedrinho e Pedro do Nascimento, e João Pedro do Nascimento sou eu. Uhum. E tem mais uma irmã de criação, né? Uma irmã, e tem uma irmã, Hilda Nascimento. Uhum. Que ela está aqui hoje em Campina Grande. Paraíba, mora, né? Aqui em Campina Grande. Ah, que interessante, né? Pois bem, aí tem muitas das histórias interessantes que são histórias próprias lá de Água Branca, do interior, que o senhor nunca contou, você já escreveu, mas nunca contou em vídeo. E aí eu vou lembrar alguma dessa história para que você conte a história. A primeira é aquela de quando aconteceu o eclipse, e que vocês eram pequenos e aconteceu o eclipse lá em Água Branca e todos achavam que iria escurecer o mundo em toda... Como é? O senhor lembra dessa história ainda? Lembra, o eclipse foi no ano de 1940. Uhum. Foi o eclipse total da Lua. Uhum. Que escureceu, a mãe criava muita galinha e as galinhas subiram para os puleiros e ficou anoiteceu mesmo, que escureceu de tudo mesmo. No ano de 1940, o eclipse total da Lua. E aí as pessoas pensavam que o mundo ia acabar, tinha gente que pensava que o mundo ia acabar, lá em Água Branca? Não viu, você? Que as pessoas tinha gente que achava que o mundo ia acabar. Não, isso aí o povo era muito inocente, não sabia de nada, e então achava que o mundo iria se acabar ali. Mas que aquilo ali foi uma coisa natural, o total da Lua. E aí nem todo mundo consegue ver um momento desse, é muito bonito, bacana. Isso aí eu vi, o total da Lua eu vi como estou vendo aqui. Outra história engraçada que o senhor conta é referente ao caso da primeira vez que passa um avião por cima de Água Branca, que vocês estavam trabalhando. Conta essa história que é engraçada. Isso foi
Isso foi em 1900, eu era menino, em 1934 para 35, aí passou um avião voando, certamente mais ou menos para o lado de Fortaleza, para a região do norte. E então aí muita gente se assombrou, etc., que o mundo, todo o povo dizia que o mundo ia se acabar, mas que não se acabava nada não, é porque não tinha conhecimento de nada, né? Era interessante. Aí eu me lembro que o senhor conta também umas histórias engraçadas, né? Que é do lá de Água Branca, que era das presepadas de Titio Zé Pedro. Titio Zé Pedro conta. Não, essas presepadas Pois é, quem vai contar, se o senhor não conta, quem vai contar sou eu depois. Eu vou contar e vou colocar no vídeo. Saiu quanto a história eu já contei através do comentário da Revolução de 30, eu já fiz esse comentário a respeito que assisti os primeiros tiros da primeira brigada de Água Branca, quando no dia 5 de junho de 1930, na Revolução de 30, Princesa Isabel, quando Princesa Isabel foi independente, foi o Coronel Zé Pereira e mais uns amigos dele, Major Frazão, Coronel Diniz e Manuel Rodrigues e muitos outros, decretaram Princesa Estado Livre na Revolução de 30, e que até a revista Time dos Estados Unidos veio fazer reportagem a respeito da Revolução de 30 e criou, por decreto número 1, a Princesa Interiorana. E daquele dia, do dia 9 de junho de 1930, até a morte de João Pessoa, quando ele entrou em contato em acordo com o Catete, foi que tirou, porque ele achava que a luta dele era contra o presidente do Estado, João Pessoa, e não contra a Paraíba. Aí ele fez acordo com o Catete e perdeu o gosto de lutar. Sim. E aí você conta. Isso eu já citei na Revolução de 30. Daí você conta que o seu pai, o vô Antônio, ele é quem chegou a enterrar, inclusive, os soldados. Meu pai, José Alves, Antônio Alves e meus tios, Manuel Junot, João Junot e José Junot, e muitas outras pessoas fizeram os enterros das pessoas que no dia do tiroteio lá de Água Branca, que eu já contei na Revolução de 30, morreram, foram 12 caminhões de soldados que João Pessoa mandou para tomar João Pessoa, para tomar Princesa Isabel. E então Zé Pereira mandou que esses caminhões, mandou a turma dele, o exército dele, esperar em Água Branca. Mas não dentro da cidade, porque ele tinha uns amigos na cidade, por nome Zé Vidal e outros, e ele não queria que acontecesse nada dentro da cidade. Aí eles esperaram na saída da cidade. E saíram os 12 caminhões, um atrás do outro. E desses 12 caminhões, ia 220 homens. Só restaram 20 homens, o resto ficaram tudo mortos lá, os urubu comendo. E eu era menino, saindo com 6 anos, menos de 7 anos de idade, fui olhar a saída dos caminhões a meu pai. E vi os primeiros tiros do tiroteio de Água Branca no dia da morte de 200 militares lá. Uhum. E aí, quer dizer que o senhor conta, né? Eu já contei na história. Sei, eu estou repetindo a coisa, mas teve coisa que você não contou na coisa. Por exemplo, o enterro meu avô Antônio ter que enterrar as pessoas, que foi obrigado a fazer isso. Que as pessoas... Eles foram, porque os urubus é quem vivia comendo, aí eles foram enterrar as pessoas, né? Uhum. Da morte Cavaram as valetas à beira das estradas, ia com aquelas carroças e juntando e botando o povo dentro da e aí o local ficou, como o pessoal chamava, como assombrado, na região lá. Não, lá ficou uma região, ali ficou tida com muito tempo, muitos e muitos anos, como assombração. O povo via os caminhões, pelo menos tinha um Antônio Sabino, que era vizinho da gente,
e tinha a propriedade dele era bem vizinho, ele passava por a estrada, ele muitas vezes, ele vinha do roçado com os animais, aí viu os caminhões com a luz acesa, aí ele mandava, tira, lá vem os caminhões aí. Aí quando chegava ali, desaparecia. Isso era visto por todo mundo. Que bacana, né? Interessante a história. Aí eu me lembrei da história o senhor contou, me lembrou disso, contou a história do que apareciam os cavalos com as crinas de cavalo toda. Não, aí isso é o seguinte, nessa época, a gente dos animais, aí a gente botava os animais na roça, no outro dia eles mandavam, eles ficavam tudo com as crinas compridas, tudo enroladinha, feita uns paviozinhos, bem feita que só. E que eles diziam que na realidade era mesmo. Era a comadre Florzinha, a capora que existia ainda, e que existe em todas as matas do sertão, ainda existem os assobios delas. Então, e aquele caso que o senhor contava, que eu não me lembro quem era, foi não sei se foi o Antônio ou quem foi, que foi capinar um roçado num local e passou a noite lá, e à noite aí ele ouviu a briga de uns animais, pareciam que se encontraram. Lembra dessa história? Que aí eles pareciam começaram a brigar no alto da montanha, rebolando até perto de onde ele estava. Eu sempre contava essa história que aconteceu num sítio lá na região de Água Branca. Não, isso foi mal-assombros. Aí o camarada viu ele foi trabalhar na roça. Mas foi Antônio? Foi vô Antônio? Ou foi outra pessoa? Foi outra pessoa, não foi ele não. Aí então ele não ficou na casa de campo, Sei. Na roça. E os filhos vieram para casa, para outro sítio. Aí ele, quando foi à noite, viu dois bichos muito grandes rolando a serra assim. Aí vieram brigando. Quando chegou, ele estava deitado na rede, aí deram um balanço na rede dele que ele jogou fora, ele foi cair fora. É interessante essas histórias. Outra história que é interessante, que a pessoa ter uma ideia histórica das coisas, foi o fato que o senhor contava de quando chegou lá em Água Branca o primeiro rádio, e que as pessoas ouviam as histórias da BBC de Londres, da Segunda Guerra. Isso aí foi na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, porque a Água Branca nessa época não existia luz, nem existia rádio, nem existia nada. Apenas um cidadão lá que foi morar aqui do lado de Campina Grande levou um rádio de bateria. E então a noite dele servia, foi na época da Segunda Guerra Mundial, que começou em 39 e terminou em 45. Aí então a noite na casa dele era de festa. Botou umas bancas, todo mundo ficava lá para olhar a BBC de Londres, porque nessa época só era conhecida mesmo a BBC de Londres. Fazia o noticiário em português, né? Da guerra, né? Aí eu me lembro da história da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial começou em 39 e terminou em 45. Eu me lembro. A pessoa contava do cabra lá, bem engraçado porque no dia 9. Xuxiu pra cá, xuxiu pra cá. No dia 9 de maio de 1945, aí o Marechal Mascarenhas de Moraes, ministro da Guerra, deu por encerrado. Pelo Brasil, toda a Revolução pelo Brasil, que ele estava como pela FEB, comandando a FEB lá na Itália, no caso do Brasil, né? Mascarenhas de Moraes. Mascarenhas de Moraes, eu me lembro dessa história que você contou. Pois bem, aí tem as histórias. Você não quer contar as histórias engraçadas, a engraçada era de tio Zé Pedro, da história do gato, do cabo que trabalhava tava com as mãos toda arranhadas, lembra dele? Conta aí. Era Zé Sabino, não, que estava trabalhando, estava arranjando emprego, aí estava na coisa de Caruá. Isso era porque existia as fábricas de Caruá, a de Miguel Bezerra e a de seu Alfredo. E então Zé Faustino, nos dias de domingo, de sábado, que era dia de missa, etc., aí
ali conversando só. Com as moças. Porque estou empregado, e as moças tudo ali olhando, e ele conversando, aí meu irmão, que não podia ficar calado com nada, as unhas dele todas arranhadas. Aí então meu irmão, que era cheio de coisas, ô Zé, esse teu emprego é de pegar gato? Eu me lembro da história do tio Vicente, que era poeta. Já cantei com... Isso aí era o tio Vicente. Meu pai não sabia ler, mas tinha o tio Vicente que ele dizia que era muito sabido, era cantador e tudo. E então o tio Vicente ele andava mais tio Vicente na rua, nesse tempo só existia 2 bodeguinhas. E então, aí ia tomar, o tio Vicente tomava uma cachaçinha, ia tomar lá e ele ficava olhando mais tio Vicente. Então, o tio Vicente começava a fazer aqueles versos aí. Ele mandava, aí tio Vicente falava a respeito de versos, fazia versos assim. Já cantei com 92, cada qual mais cantador. Era. Aí dizia, meu irmão não ficava calado, sempre levava uma pizza, porque eu não ficava calado, aí dizia, já cantei com 95, cada qual mais cantador, mas nunca encontrei um no peso de serrador, quem foi lá foi, tenha cuidado da vida. Aí meu irmão era todo, não podia ficar calado, disse, agora amarrou, aí ia pra feia. Acaba sem vergonha. Oh, coisa boa, essas histórias são boas demais, papai. Oh, meu Deus. Eu não pego mais essas coisas, né? Isso aí. Que era outra coisa que era. Pois essas histórias que ninguém sabe. Essa aí ninguém, se você não contar, se você não conta essas coisas, as pessoas não vão saber jamais. Aí vai dizer que é tudo mentira. Não, que é tudo mentira. A visão não tem nada de... Pensar que você perguntar a respeito da Revolução de 30. Mas já está escrita a Revolução de 30, a Pito de Monteiro. Você já falou, contar as histórias bonitas. O cangaceiro Lampião, etc. Pois é, tá bom. Aí tá certo. Mas é bobo. São histórias reais, né? Histórias reais. Mas as pessoas não só se interessam por isso não, papai. Não é? Tem as histórias que são das suas... Assim, esses camaradas estão mentindo aí só. Essas as histórias das vivências que são mais importantes ainda do que as outras. Que é a sua, das coisas que você viu, que se não contar, ninguém vai entender nunca, né? Ninguém vai querer a tua história. Quanto a Marassombro, isso aí é uma coisa conhecida, porque todo mundo, eu pelo menos já conheci, eu como... Lá naquela casa, que com mãe, lá quando o senhor era delegado? Já vi Marassombro, eu como delegado de polícia fui delegado de polícia e ia para minha casa. E uma certa vez eu vi um Marassombro, 1h da madrugada, um defunto da minha frente, assim. Isso você contou já. Não é isso que eu estou lembrando, aquele na cidade do interior, que o senhor era delegado com mãe, com Dona Elizabeth, e que passava a procissão de meia-noite na frente da casa. Aí era uma procissão, passava porque passava cantando a Ave Maria, aquele negócio ali. Passava em frente à casa da gente. Da procissão das almas, não era? Mas ninguém via a voz. Que coisa, né? Mais assustadora. Pois é, que coisa bonita. Pois bem, a gente vai encerrando aqui. Está acabando mais um conjunto de histórias do seu João Pedro Nascimento, seu Danda, contando aqui um pouco das suas vivências. Seu Danda, posso despedir aí para todos, dar um abraço em todos. Um agradecimento e um abraço aí a todos. Abraço a todos que estão vindo aí, que Deus dê muitos anos de vida a eles, de família e paz, sossego e tranquilidade, e mais nada. Tá bom, então um abraço e até a próxima. Um abraço a todos, que Deus abençoe.